Olá, o meu nome é Ricardo Alexandre Rodrigues de Barros. O meu RU é 1919166. Curso Licenciatura em Educação Física, no Centro Universitário Internacional Uninter. O polo é Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. E esta é a nossa aula 4, a necessidade de capacidades conceituais para orientar o trabalho educacional.
início do ano letivo se aproxima e esse é o momento ideal para as equipes pedagógicas começarem seus planejamentos nas escolas. E nesse vídeo a gente separou 3 dicas para apoiar a equipe de gestão nos planejamentos a começarem o ano de 2022 com o pé direito. Vem com a gente! Eu sou Letícia Reina, gestora educacional da Árvore, e esse é mais um vídeo para apoiar educadores e educadoras de todo o Brasil. Toda quinta-feira, às 18 horas, tem conteúdo novo lá no canal, falando sobre leitura, tecnologia educacional, temas do cotidiano escolar e muito mais. Vamos para as dicas de hoje. No período de aula remota e de ensino híbrido, a escola se reinventou. Professores e professoras aprenderam a usar novas ferramentas digitais, criaram um vínculo e garantiram o processo de ensino-aprendizagem dos seus estudantes. Os aprendizados dos 2 últimos anos, com certeza, irão reverberar nas salas de aula de 2022. E no vídeo de hoje, a gente trouxe algumas dicas para apoiar você, gestor, no ano letivo que em breve se inicia. Vamos lá? Faça um balanço do ano letivo. Junto com a sua equipe docente, avalie o que deu certo e o que não deu certo no ano de 2021. Você pode orientar esse momento de balanço com algumas perguntas norteadoras como: quais foram os principais desafios e conquistas do ensino híbrido ou remoto na sua escola? Como potencializar o que deu certo e o que fazer para reorganizar o que precisa ser aprimorado? Quais os resultados e aprendizados desses últimos anos? No contexto atual, é fundamental avaliar como o processo de ensino-aprendizagem se deu e qual é o papel do ensino híbrido de agora em diante. Uma conversa franca e direcionada é uma ótima forma de identificar os pontos de melhorias. E uma outra ideia bacana é escutar os estudantes. Quais foram as percepções deles, dos seus alunos e das suas alunas, durante o ano letivo que se passou? E para ouvi-los, você pode organizar um fórum estudantil. E a partir desses encontros será muito mais fácil determinar quais serão os objetivos do novo ano letivo que se inicia. Defina seus objetivos e metas para o ano. Faça um balanço do ano que se passou e, em seguida, faça uma lista dos seus objetivos para o ano que se inicia. Com base nesses objetivos, quais são as ações que você vai realizar para dar conta do que você determinou. E trabalhe nessas ações ao longo de todo o ano. E não se esqueça de retomá-las de tempos em tempos para entender se está havendo progresso. Em sua lista de objetivos, você pode incluir cursos de aprimoramento na sua área, novos conteúdos a serem trabalhados com a equipe docente e com os estudantes, reuniões periódicas com os colaboradores, com os professores, com os alunos e alunas, ações de engajamento com a comunidade escolar, entre muitas outras ações. Pesquise tendências e inove. A pandemia trouxe diversos desafios para a educação. Em um mundo cada vez mais conectado, pode ser interessante investigar o que o mercado da educação vem trazendo de novidade e entender o que as escolas estão trazendo de novo nos conteúdos e metodologias pode inspirar novas práticas na sua escola. Que tal aproveitar a semana de planejamento para fazer essa pesquisa? Busque novos conteúdos, novas tecnologias e metodologias inovadoras para sua equipe docente e seus estudantes. O uso de ferramentas da cultura digital em sala de aula incentivam o diálogo com seus estudantes nativos digitais, além de promover autonomia e protagonismo dos seus alunos e alunas no processo de ensino e aprendizagem. Que tal pensar em uma nova ferramenta de comunicação escolar ou ainda investir em recursos do seu laboratório de informática? Gestores e gestoras, compartilhem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e contem pra gente como é que vocês organizam e sistematizam os combinados feitos na semana de planejamento da sua escola. A gente tem certeza que as suas reflexões podem inspirar outros colegas. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo, assim a gente chega em cada vez mais pessoas. Um abraço e até a próxima! O papel do gestor é estimular e criar condições para que os profissionais da escola se capacitem em formações continuadas
e em serviço. Seguimos com nossos slides.
Olá, turma! Como vocês estão? Então, estamos aqui para a nossa primeira aula. Nossa primeira aula para discutir o quê? Algumas das teorias de administração. Isso é fundamental para a gente pensar nessas bases epistemológicas da gestão escolar. Tá? E como as empresas, a gestão nas empresas e nas indústrias também influenciam e influenciaram a gestão escolar. Ok? Então vamos começar? Gestão escolar, concepções de gestão. Quais são as teorias da administração que interferem diretamente no que nós conhecemos hoje como gestão? Quais são os objetivos dessa aula? Identificar distintas teorias da administração escolar e localizar a influência do Taylorismo e o Fordismo na educação e na gestão contemporânea. Então, essas aqui são as teorias da administração escolar que eu trouxe para vocês. Me baseei no material que está indicado para vocês lá no guia didático, tá? Na disciplina. E nós vamos trabalhar hoje com a escola clássica e a escola das relações humanas. E essa escola clássica? Um vídeo que eu indiquei para vocês, indiquei só um trechinho de, acho que 4 minutos, mas quem quiser assistir ele integral deve ter no YouTube, que é o filme Tempos Modernos. É essencial, muito bom para pensar não apenas gestão, mas tudo no campo da educação, da administração. É paradigmático esse filme. Por quê? Porque ele mostra como foi, pelo menos um trechinho, um recorte, claro, como foi essa revolução industrial. E o que a revolução industrial tem a ver com a gestão? Tem a ver que aqueles ideais daquele momento da Revolução Industrial e a otimização da técnica, da racionalidade, influenciaram bastante e influenciam até hoje muitos dos modelos de administração, inclusive a administração escolar. Tá? Então, quando o Charlie Chaplin está lá apertando os parafusos, não tem aquele momento que ele está apertando, chega, ele fica com um toque, continua apertando. Aquele movimento repetitivo, ele revela o quê? A cisão entre quem pensa e quem executa. Ele é aquele profissional que apenas executa. E do lado dele tem o quê? Um supervisor, que tem a finalidade de controlar, vigiar e ter o olhar do todo, um olhar panóptico da produção, da linha de produção. Tudo isso para otimizar o lucro e diminuir cada vez mais os gastos e desperdício, inclusive de tempo. Então, o que ocorre com o trabalhador dessa época? Ele vive uma rotinização e o trabalho dele é parcelado. Tudo isso para que a produção, a linha de produção, ela cresça, avance e traga cada vez mais lucro para o capitalista. Então, há uma cisão entre o pensar e o fazer. Aqueles que pensam e planejam são os especialistas, e aqueles que executam são os trabalhadores que não contribuem com a sua experiência, com a sua reflexão sobre o próprio trabalho, apenas executam as ordens. Então, como foi pensado esse modelo que, na verdade, deu muito certo para o capitalista, só que trouxe danos que eu poderia dizer que são até irreversíveis para os trabalhadores, porque ainda é aplicado em muitas empresas hoje e também em algumas escolas, infelizmente. Para evitar perdas de tempo, Henry Ford introduziu o sistema de linha de montagem na indústria automobilística, o Fordismo, lá no início do século XX. Mas a expressão teórica desse processo de trabalho parcelado é pensado por Taylor, que buscou introduzir o método científico de racionalização na produção, para melhor previsão e controle de todas as fases da produção. Isso seria o Taylorismo. Então, aqui já tem os dois conceitos, Taylorismo e Fordismo, pensado para a otimização dos processos, para evitar gastos, desperdício, perda de tempo. Mas como tudo isso dialoga com a gestão escolar? Como tudo isso dialoga com o campo da educação? Infelizmente, a educação importa, né, traz alguns modismos da administração voltada para empresas, traz também para a gestão escolar, sem muitas vezes fazer uma recontextualização, uma ressignificação que realmente seja adequada ao campo da educação. E aí, o que a gente vê dessas influências do Taylorismo e do Fordismo na gestão escolar?
uma atuação desligada do contexto em que se vive, práticas despolitizadas e esvaziadas de sentido, alienação e rotinização do trabalho, registros e controles burocráticos que são aqueles que prevalecem, e você vai encontrar muitos gestores que ficam muito presos ao campo administrativo, à burocracia, à documentação, relatórios, e esse modelo do Taylorismo-Fordismo é o que fundamenta essa ação e essa dinâmica mais rotineira. Nesse caso, com a influência do Taylorismo-Fordismo, o professor ele perde a autonomia, tá? Até porque ele é aquele que vai executar, não é ele que pensa, quem vai pensar é o especialista, o supervisor, o coordenador pedagógico, essa equipe gestora vai ser aquela que pensa o planejamento e o professor vai executar. Ou quando o professor faz o planejamento, ele precisa submeter com antecedência a essa equipe gestora que vai validar ou não, deixar ou não, vai censurar ou não. Tá? Estamos voltando, não estamos voltando a isso? Pois é. A legislação educacional não tem a participação dos educadores, tá? Então ela vem de cima para baixo. O planejamento é externo e os pacotes que transformam o professor apenas em um executor. Então, os pacotes prontos que chegam para o professor, sistemas apostilados que algumas prefeituras estão adquirindo, tá? Sistemas apostilados eu acho que é um bom exemplo, mas os empresários da educação estão vindo aí com bastantes modelos e soluções educacionais que parecem uma revisita ao Taylorismo na educação. E essa escola clássica, essa perspectiva funcionalista, ela se volta para o quê? Planejamento, planejar, organizar, controlar. Acho que controlar eu deveria ter colocado bem maior em destaque, porque tudo aquilo ali tem o objetivo de controle, coordenar, preparar informações, dirigir, integrar e executar. Olha essa pirâmide. Os alunos que deveriam ser o centro do processo e o mais importante, eles estão lá embaixo na pirâmide, tá? Em ordem de importância. O diretor é aquele que tem mais importância nesse campo, nesse modelo da perspectiva clássica. Depois a gente vai conversar um pouco melhor, porque na perspectiva contemporânea a gente revê essa pirâmide. E a escola das relações humanas? Essa outra perspectiva teórica, ela se dedica a exatamente suprir as lacunas que surgem lá com a teoria do Taylorismo-Fordismo na educação. Ela já vai trabalhar com viés psicológico de indução dos sujeitos a agirem de determinada forma colaborativa, cooperativa. Então, o grupo, trabalha-se o grupo para que um grupo faça esse indivíduo agir e se acomodar a determinadas situações adequadas. Há também um controle, mas é um viés psicológico mais sutil, de manipulação. Então, o gerenciamento, essa gestão, ela ocorre em cima daqueles grupos pequenos. Então, o próprio grupo cuida de controlar cada sujeito. Qualquer viés político, mas isso também no Taylorismo e no Fordismo, tá? Mas qualquer viés político nessa teoria da Escola das Relações Humanas é silenciada, assim como o conflito, e o conflito é considerado o quê? Um desajuste, algo a ser combatido, tá? Então tem um ciclo ideológico, uma visão psicológica, se ancora muito no prestígio, na produtividade e autorrealização. Esse viés, né, que cada um de nós temos, que nós temos que reconhecer, de uma vaidade e também querer ser aceito e prestigiado pelo grupo. E o lugar do conflito nessas duas teorias? Então, na escola clássica, lá do Taylorismo e do Fordismo, tá? Que a gente poderia fazer uma comparação com o tecnicismo na educação. Lembra? Vocês devem ter estudado isso nas disciplinas anteriores, didática, tecnicismo. Então, o Fordismo e o Taylorismo, eles influenciaram bastante essa concepção educacional do tecnicismo. O conflito é considerado uma anomalia, uma patologia. Já a escola das relações humanas, um desajuste individual. Então, nos dois casos, são
Os conflitos são para serem negados e para serem subtraídos das dinâmicas das relações. Então, pessoal, essa aqui é a primeira parte da nossa conversa sobre teorias da administração. A gente continua daqui a pouco na próxima aula, ok?
Olá, turma, como vocês estão? Então, estamos aqui hoje para dar continuidade àquela aula que a gente iniciou sobre as teorias da administração e faltaram duas teorias para a gente conversar, tá? Hoje a gente vai completar essa aula e fechar a primeira aula da disciplina. Vamos lá? Dando continuidade a esse texto que eu indiquei lá, tá? Eu preciso mostrar o livro, porque é sempre bom de ter alguns livros físicos e ter, né, para a gente poder ler, para além da disciplina, também para concurso público, caso vocês venham a fazer. A gente vai dar continuidade, então, nas duas teorias que faltaram na última aula, ok? Então, o objetivo dessa aula é identificar distintas teorias da administração escolar e diferenciar a administração escolar da gestão escolar. Porque antes a gente falava sempre que era administração escolar. Por que mudou tanto a nomenclatura quanto o paradigma? Mas isso a gente vai falar no finalzinho dessa aula, ok? Então, vamos lá. Aqui tem as 4 teorias da administração que a gente está trabalhando nessas duas aulas. Então, já vimos a escola clássica. Lembra lá do filme Tempos Modernos? Porque exemplifica, ilustra muito bem a rotinização e a cisão entre o pensar e o fazer, e o papel daquele supervisor que está ali para vigiar e controlar todos os processos, para todo o processo ou planejamento dar muito certo. A escola das relações humanas, que já vem para trazer um modelo oposto ao Taylorismo e o Fordismo, mas baseado no viés psicológico, e faz o quê? Uma indução do grupo que controle cada sujeito para agir de acordo, trabalhando com a autorrealização, o prestígio, né? E essas relações humanas baseadas, ancoradas na emoção. E hoje nós vamos ver o funcionalismo estrutural e a perspectiva do poder e da política. Tá? Que não podemos nunca pensar que não existe poder na gestão e nem que não existe, que está esvaziado de política. Toda ação pedagógica, já dizia Paulo Freire, é um ato político. Então, o funcionalismo estrutural. As organizações funcionam como um sistema, uma teoria sistêmica. Por que a gente pensa nas organizações? A gente não está falando diretamente da escola. Como eu falei na aula anterior, como funcionam essas teorias? Elas são pensadas não para a educação, mas para o campo empresarial, da indústria, da fábrica, para otimizar os processos e os sistemas. A educação é que vai lá, pega e se inspira nesses modelos e leva para a educação como se fosse possível para fazer essa transposição de forma tão fácil. Aliás, tão fácil e sem perda da essência, da dinâmica das relações humanas, da formação do cidadão, que é o papel da escola. Então, essas organizações tendem ao equilíbrio e ao consenso, portanto, alguma imprevisibilidade pode fragilizar tal racionalidade. Essa palavra foi difícil, mas saiu. Então, lidar com o imprevisto não é o que essa teoria inclui no seu planejamento. Não é para haver imprevisto. Ela está sempre buscando o equilíbrio, o consenso. Então, se há algum imprevisto, e o que mais ocorre na escola, a gente sabe, são imprevistos no cotidiano, então, às vezes, mais de um imprevisto no mesmo dia. Aliás, 2020 é só imprevistos nos nossos planejamentos, não é mesmo? Então, essa teoria, ela nega o imprevisto. O imprevisto é uma falha no sistema, uma falha no planejamento. Ela está sempre buscando o equilíbrio, buscando a estabilidade, consenso. E para isso tem que haver o quê? Uma despolitização dos processos de decisão para manter o equilíbrio. Ou seja, é controle o tempo todo. Mas é um controle autoritário, mas sem aquele tom violento, mais sutil, tá? De silenciamento, negação. E os conflitos? Percebam que as autoras elas vão demarcando os conflitos no texto dela. Então, também trouxe como
uma categoria central aqui. Como funcionam os conflitos nessa escola do funcionalismo estrutural? Então, eles são convertidos, eles não são negados, mas eles são convertidos em questões técnicas. É como se todos os conflitos pudessem ser convertidos. Então, se são questões técnicas, podem ser resolvidos, não é isso? Tá? Mas podem ser resolvidos por meio de um projeto de intervenção sistêmica. Então, não são patologias ou desajustes, como as duas outras anteriores teorias pensavam, mas podem, inclusive, restaurar o equilíbrio, dependendo do conflito. Então, o conflito pode até ser positivo, porque ele traz uma desestabilização, mas depois ele traz uma retomada do equilíbrio. E como funciona a administração escolar nessa categoria, nessa escola, nessa teoria do funcionalismo estrutural? Então, tem uma ênfase na dimensão sociotécnica e busca uma neutralidade. Percebam que as palavras-chave são neutralidades, consenso, equilíbrio. Tá? É tudo que a gente não tem hoje durante a pandemia, não é? ênfase na dimensão sociotécnica e busca por neutralidade. Controle normativo e coercitivo. Olha, burocracia se torna o centro da gestão nas escolas. A burocracia é um mecanismo de controle e disciplinização dos corpos, docilização dos corpos. Lembra do Foucault? Vocês já devem ter estudado sobre Foucault. Então, a burocracia ela serve para isso também, para controlar, vigiar e impedir que alguns conflitos ocorram, porque há um desgaste próprio que a burocracia instaura nas relações. Já essa outra teoria aqui, a perspectiva do poder e da política, ela é ancorada no marxismo, no materialismo dialético, e ela reconhece que existem embates e relação de poder dentro da escola, dentro dos espaços das instituições. Tá? Então, reconhece que há relações de classe e é impossível não pensar nessas relações de classe, nesses embates, para pensar, já que nós estamos falando de educação, como é que a gente quer transformar essa sociedade, esse mundo. Há uma dinâmica dialética entre o poder e o potencial da intervenção humana. Então, o poder não é negado nessa perspectiva, ele é reconhecido, mas ele vai ter um outro caráter. Espera isso que eu já explico daqui a pouquinho. Os conflitos, eles existem, eles são reconhecidos e têm uma causa social. Né? Muitas das vezes, essa perspectiva ancora sempre na relação de classes. A sua solução encaminhará as mudanças necessárias. Então, os conflitos, eles existem, eles têm que ser resolvidos e encaminhados, eles não podem ser silenciados nem negados. E, geralmente, eles se ancoram no quê? No poder e na resistência, na autoridade que é autoritária e na resistência a esse autoritarismo. As organizações, elas são complexas, elas não se reduzem a uma única dimensão, ou seja, incluiria todas as outras dimensões das outras escolas e mais um pouquinho, tá? Porque são históricas e dinâmicas. E a administração escolar reconhece o potencial de poder para a dominação, mas busca usar esse poder para o quê? Democratizar entre os vários sujeitos que estão ali na escola. Então, pensando, tira o poder desse campo da dominação para a redistribuição, para diluir, para possibilitar os processos democráticos, prezando pelo acesso da camada popular à escola. E a emancipação política, social, cognitiva. Okay? E aqui no final do texto das autoras, elas vão caminhando para uma conclusão, fazendo questionamentos, não fechando o texto. Então, e o paradigma atual? Seria um pós-fordismo? Então, elas problematizam o que a gente está vivendo hoje. Um cenário neoliberal, da globalização, menos Estado, mais empresa, os investimentos são mais voltados para o capital, menos para as políticas sociais, de educação, saúde, principalmente, e segurança, automação eletrônica e competências para o trabalhador perante as tecnologias.
Se nós temos esse modelo, esse paradigma para a sociedade, a escola vai convergir para formar esse cidadão que atenda a esse ideário. Então, mas aqui o trabalho em equipe é indicado, diferentemente dos modelos clássicos que separavam o pensar e o fazer. Aqui o trabalho em equipe, e sim planejar junto, é importante. Estar pronto para o imprevisto é importante. E esse paradigma atual, ele busca também, da mesma forma que o paradigma clássico, busca maior produtividade. Só que busca por outros mecanismos, outros meios. Busca envolvendo o trabalhador no processo produtivo, fazendo esse trabalhador aderir por meio de valores, atitudes e até afetos àquele trabalho, àquela produção, à sua carreira. Esse trabalhador ele tem que dominar as tecnologias mais sofisticadas, porque vai ser essas tecnologias que vão ser o grande diferencial competitivo entre as organizações. E a gestão. A gestão nesse modelo do paradigma atual é baseada na qualidade total, na forma colegiada do processo decisório, a formação baseada em competências e envolvimento de todos para garantir bons resultados educacionais. Aí aqui eu trago a distinção entre o que seria administração escolar e o que seria gestão escolar, porque nas próximas aulas nós vamos conversar agora sobre o modelo que a gente quer desenhar, que é a gestão democrática e gestão participativa. Tá? Essas aqui são as teorias que eu trouxe até agora no momento, e cada uma delas não é que tenham terminado o seu ciclo, porque elas permanecem, mas em menor uso, com menor protagonismo. Mas o que a gente quer desenhar é a gestão democrática, mas vai ficar na próxima aula para a gente conversar com mais propriedade, ok? Então, vamos lá. Distinção entre administração e gestão. A administração escolar, ela é baseada na utilização racional de recursos com vistas a um objetivo comum. Estaria ancorada a uma visão baseada essencialmente na racionalidade, muitas das vezes comprometidas com o autoritarismo e a centralização. Centralização do poder, das decisões, dos recursos, tá? Do planejamento. Já a gestão escolar vai incluir parte desse aspecto administrativo, porque não pode negar que ele seja importante, mas ele não pode se deter apenas nisso. Mas busca também ampliar e transcender esse modelo técnico e burocrático, ampliar essa gestão, incluindo as relações interpessoais, desenvolvimento profissional, lidar com os desafios pedagógicos, porque o fim da educação é a aprendizagem do aluno, entre outras demandas que incluem o quê? A descentralização e participação coletiva, que são os temas das nossas próximas aulas, que vocês vão gostar. Eu, pelo menos, estou adorando organizar para vocês.